Amém, queridos? Quem não estava semana passada, anote aí. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quais são os elementos necessários? O que eu preciso para ter uma colheita na minha vida? Primeiro, você tem que querer. Você pode estar no fundo do poço, mas você só vai sair daí se você quiser. Pastor, eu quero, mas não tem como. A sua vitória começa quando o teu coração começa a desejar uma mudança na sua vida. Quem é casado aqui? Não, irmão, quando eu perguntar quem é casado, você tem que fazer assim. O casamento tem que estar um I love assim, ó. É assim, irmão. Você pergunta, quem é casado? A irmã faz assim, pastor. Não ouvi minha mãe, deu nisso aí, né? Quem é casado? O céu está azul aí ou não? Não sei. Deixa eu falar para você. Nós estamos vivendo um momento importante nessa palavra. Seu casamento vai mudar o dia que você não aceitar ter um casamento de qualquer jeito. O dia que você não aceitar ter um casamento medíocre. Não, eu vou ser feliz no meu casamento. Eu vou viver a palavra no meu lar. Primeiro passo para você ter uma colheita, você tem que querer. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu vou ensinar algo para você que eu tenho procurado viver na minha vida. Aquilo que Deus não tem para a minha vida, eu não quero. Eu não almejo algo que eu não tenho certeza que é a vontade de Deus para a minha vida. Mas tudo que Deus tem para mim, eu quero em nome de Jesus. Eu só não quero o que Deus não tem para mim. Tem gente que perde tempo almejando coisas que ele nem tem certeza se é a vontade de Deus. Por quê? Porque ele nem teve a dignidade de dobrar o joelho e dizer, Senhor, é do teu querer, é a tua vontade. A dúvida é inimiga da fé. Tudo que você fizer em dúvida, você faz sem fé. E sem fé, você não agrada a Deus e não chega a lugar algum. Não faça nada em dúvida. Está em dúvida, não faça nada. Dobra o joelho, clame a Deus até Ele te dar a direção. Não faça nada se Deus não te confirmou. Você tem que querer, eu quero. Tudo que Deus tem para mim e para minha família, eu quero em nome de Jesus. E como é que eu conheço a vontade de Deus? Mergulhando na palavra. Se alimentando da palavra. Você tem que querer e tem que ouvir a Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Existem muitas vozes nos dias de hoje. Uma voz que tenta nos enganar muitas vezes. A voz do coração. A palavra do Senhor diz, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. O coração é enganoso. Às vezes o teu coração quer muito algo e você não entende que mesmo parecendo tão bom, mesmo parecendo bênção, eu tenho que dobrar o joelhinho. Senhor Jesus, ô Espírito Santo, ô meu Pai, eu quero muito isso, mas é a tua vontade, é o teu querer. Como que eu sei quando algo é da vontade de Deus ou não? Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se não tiver de acordo com a palavra, não é da vontade de Deus. A vontade de Deus nunca ela está desalinhada com a sua palavra. É muito forte isso aqui que o Espírito Santo está falando agora. A palavra de Deus é a vontade de Deus declarada. A palavra de Deus é a vontade de Deus publicada. Para eu saber se é a vontade de Deus, querido, tem que estar alinhado na palavra. Existem muitas vozes. A voz do coração, a voz da família. Às vezes a família fala algo, mas não quer dizer que está certo. Mas ninguém no mundo quer mais o meu bem do que a minha família. É verdade, mas a família pode errar. Sara mandou Abraão deitar com Agar. Imagine você que é casado, a sua esposa chega para você e fala assim, então bem, eu estava pensando, por que você não se deita com a vizinha? Você tem que virar para ela e falar assim,
Por que você não liberta o Satanás? Sai daí agora em nome de Jesus. Você não converte. Vai orar em nome de Jesus, você está louca? O problema do Adão, irmãos, foi que a Eva chegou e falou: e aí, meu lindão? E aí, bonitão? Ó o que eu trouxe para você, ó. O que é isso? Ah, frutinha aí do jardim aí. Não, mas de onde que é isso aí? É aquela que Deus falou que não podia. Mas por que você pegou? Ah, eu bati um papo, fiz uma amiga agora. Amigona do coração, ó. Amo de paixão. Quem? A cobra. Sou amiga da cobra agora. E o Adão, idiota, burro. Amém, minha amada, você é linda demais, me dá aqui. Ah, o que é isso, irmão? Eu amo a minha esposa, mas se a minha esposa estiver sendo usada pelo diabo, eu expulso o demônio na mesma hora. E se um dia o diabo quiser me enganar, que a minha esposa seja cheia do Espírito Santo para expulsar o mal de mim também. Agora, a pessoa fala, você já vai engolindo? Que negócio que é esse? Existem muitas vozes, às vezes a voz dos amigos, cuidado. A voz, não, mas ele é experiente, ele sabe do que ele está falando, sabe nada. Perante o nosso Deus, toda a sabedoria da terra não vale nada. Eu vou ouvir a voz de Deus. E Deus vai honrar a sua palavra. Se quiseres e me ouvides. Você tem que buscar. Não, eu quero sair dessa situação. Eu quero romper no ano de 2017. Eu quero vencer. Esse ano é o ano da minha vida. O que eu tenho que fazer? Ouvir a Deus. E para ouvir ao Senhor, você tem que buscar Ele. Nós somos a geração do fast food. Nós queremos tudo o quê? Hein? Rápido, para ontem. Mas com Deus, lembra que eu ensinei? O nosso Deus é um Deus de propósitos, princípios e processos. Você quer receber instrução? Vai para os pés de Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta, vai lá, fala com teu Deus em secreto, o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Ele vai te instruir. Mas não faça nada sem a instrução de Deus. Sem ter a certeza que você está caminhando numa palavra, que você está caminhando numa palavra de direção de Deus. Esses dias eu falava com uma irmã, ela é corretora, e ela disse: pastor, eu congregava em tal igreja, era uma bênção, olha, meu marido se converteu lá, nós casamos lá, mas aí um dia apareceu um pastor, e falou assim: não, nós vamos começar uma obra aqui na cidade, e eu preciso da ajuda de vocês, e Deus está falando. Deus está falando que você vai me ajudar. A irmã, amém. Se Deus está falando, né? Mas aí tinha um problema. O marido não queria. Mas ela é aquelas mulheres de hoje em dia, que me perdoe as irmãs, se tiver alguma aqui, vai converter em nome de Jesus, eu creio. Aquelas mulheres que querem ser a cabeça da casa. Que querem mandar no cidadão. Não, vamos e vamos mesmo. Deixa eu ensinar uma coisa para você que é casado. Você quer ter uma casa próspera? Casa dividida, não? Tudo que vocês fizerem tem que ser em concordância. Mas pastor, às vezes o marido é um cabeça de bagre. É um banana. O teto está caindo e ele está assim. Aleluia. Não. Aprenda uma coisa. O anjo que fala com Maria falou com José também. O que você tem que fazer? Mesmo que você tenha certeza que é bênção, não entre em briga e discussão. Vai dobrar o seu joelhinho. Ó, Jesus, eu já entendi que o Senhor... Aqui, ó. Jesus, vem cá. Vem aqui. Ó, eu entendi que a bênção é grande. Mas o meu marido está numa carne tremenda, Jesus. Oh, Jesus, abre os olhos dele. Faz os olhos deles enxergar o que o Senhor está mostrando para mim. Acabou. Mas sabe qual é o seu erro? Só porque você acha que Deus está com você, você acha que tem direito de meter o pé na porta. E aí você entrou na carne e perdeu a bênção. Irmão, a sua comunhão com Deus tem que valer de alguma coisa. Você não serve um Deus vivo? Que tem boca
que tem boca, olhos, ouvidos, mãos. Se você, mulher, orar, de repente, sabe o que vai acontecer? Aí tem aqueles homens que não são muito humildes, né? Aí o Espírito Santo vai lá, toca nele e fala: olha bem, eu tive uma ideia. Eu acho que a gente tem que fazer assim, assim. É tudo que você falou para ele. Você fala para ele: vamos fazer assim? Não, não vamos. Ah, lembrei, o pastor falou que não é para entrar em briga. A minha luta não é contra a carne e o sangue. A minha luta é no mundo espiritual. Eu vou orar. Jesus, muda o coração dele. Como ribeiros de águas, é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo que ele quer, o inclina. Está lá em Provérbios. Você ora, o que acontece? Daqui a pouco vem o marido. Olha, tive uma ideia. Vamos fazer assim, assim. Aí você dentro. Mas é tudo que eu falei para ele, Jesus. Só que a questão é que você não é vaidosa. Você não quer os louros na sua cabeça. Você quer ver a sua família caminhando na bênção de Deus. Tudo que você fizer, faça em concordância. Sabe o que a irmã fez? Bateu o pé, não, vamos lá para a igreja. O pastor falou que Deus falou, vamos. O marido não queria. Onde tem discordância, onde tem divisão, não dá certo. Foram para lá, sabe o que aconteceu? O pastor acabou com tudo deles. Arrancou o dinheiro deles, tudinho. Arrancou o dinheiro. Sim, existem lobos disfarçados de cordeiros. Mas olhe para mim, sabe quando que você quebrou a cara e eu quebrei a cara? Foi quando nós não buscamos a Deus e não demos ouvido à voz dele. É verdade ou mentira? Irmãos, em nome de Jesus. Você tem que ouvir a voz de Deus. Olha, eu sou ousado de dizer uma coisa aqui. Eu posso subir aqui e pregar. Você crê que eu sou um homem de Deus? Mas eu não quero que você fique engolindo tudo que eu prego, não. O que eu pregar aqui, põe na palavra aí. Se tiver de acordo, amém. Se não, vem aqui e me repreende. Mas quando vier, vem preparado. Se você vier de gracinha, eu te corto na palavra também. Porque eu não tenho tempo para ficar perder com discussão teológica, não. Pastor, estava vendo que a fita da sua Bíblia não é vermelha, ela é preta. Ah, irmã, a fita é preta? É. Vai orar em nome de Jesus. Para não falar outra coisa. Irmão, não vem com conversa fiada. Se tiver alguma coisa no fundamento da palavra que eu tiver errado, e você me mostrar que eu estou errado, eu vou dizer obrigado. Mas se você vier de conversinha fiada, que pastor, mas a sua roupa, cadê a gravata? Ah, pelo amor de Deus, eu vou te dar uma gravata. Não, o negócio é a palavra de Deus. Mas eu, como pastor, eu não quero que vocês engulam tudo, não. Eu quero que você tenha discernimento de Deus, de ouvir a palavra e discernir na palavra. É de Deus. Outro dia eu falava para o irmão, os pastores que eu trago aqui para pregar são amigos meus. Mas se um dia um pastor subir aqui e falar uma besteira, na hora que eu pegar o microfone eu já saio cortando tudo que ele falou. E se ele não quiser ser meu amigo, o problema é dele. Mas não pode ter engano no nosso meio, não pode existir fogo estranho na igreja de Deus. Não tem que ter fogo estranho. Se quiserdes e me ouvides. Se você quer vencer, ouça a voz de Deus. Por que tem tanta gente aí fora que faz tudo que a liderança dela pede? Porque ela não tem vida com Deus. É como o povo de Israel que dizia para Moisés: fala você com Deus, e ele fala contigo. A gente não quer falar com ele, não. Fala você e você fala para a gente. Não. Aqui, eu sempre vou ensinar você, fale você com Deus também. Porque um dia que eu não estiver perto de você, o Espírito Santo estará dentro de você, para te socorrer, para te ajudar. Quem entendeu, diga amém. O segundo ponto que nós falamos semana passada é que nós precisamos de uma terra. Para ter colheita tem que ter terra. Só que Deus nos mostrou através da sua palavra que antes de eu ser um semeador, antes de eu ser um lavrador que vou colher, antes de eu semear, eu tenho que ser boa terra.
para a semente que Deus está plantando em mim. Você nunca vai ter boa colheita se você não for boa terra para as sementes que Deus tem plantado, as palavras que Deus tem plantado. Você tem que ser boa terra. O que é uma boa terra? É aquela pessoa que ouve a palavra, entende e dá fruto. A parábola do semeador que aprendemos semana passada falou sobre isso. E a semente que caiu em boa terra. A semente achou terra profunda. Não tinha pedra, não tinha espinho. Ela caiu e deu fruto. 30, 60 e 100 por um. Como que eu sei se eu sou boa terra? Se eu recebo a palavra, eu entendo a palavra, e quando eu cruzo aquela porta, eu saio obedecendo a palavra. Você ouve a palavra, você entende o que Deus está falando com você, porque enquanto eu estou pregando aqui, eu sou muito limitado, mas o Espírito Santo é poderoso. Enquanto eu estou pregando aqui, com cada um o Espírito Santo está tratando de uma maneira. Com cada um Deus está falando algo, uma mesma palavra que supre todas as suas necessidades. Então quando você sai por aquela porta, você ouviu a palavra, você entendeu, eu já sei o que eu tenho que fazer e vou fazer. Você nunca vai ser boa terra se você não der frutos com as sementes da palavra que é plantada em você. Ou seja, você recebe uma palavra de perdão, o que essa palavra está esperando de você? Houston? Terra? Alô? Como é que o pastor falou quarta-feira? Alô? Oi, nem vou brincar com isso, que isso aqui gruda em mim, eu fico toda hora. Alô, 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 alô. Mas presta atenção. Você recebe uma palavra de perdão e ela cai lá no teu coração, você sabe, é comigo. Quando você sai por aquela porta, o que Deus está esperando de você? Que perdoe. Que aceite o perdão do alto. Que libere perdão. Agora, a palavra fala com você, mas você sai daqui e resolve fazer diferente. Você não vai dar fruto. Porque o fruto que você tem que dar é mediante a semente que foi plantada na sua vida. Quem entendeu, diga amém. Hoje nós vamos para um outro ponto que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Depois de querer, de ouvir e de ser boa terra, eu preciso semear. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Esse é o terceiro ponto que eu não vou sair dele hoje, vou ficar em um só. Na verdade, essas semanas têm sido de estudos da palavra de Deus. E enquanto Deus der revelação nesse tema, nós vamos continuar. Amém? Amém? Eu quero, eu ouço, eu sou boa terra, eu recebo a palavra e obedeço essa palavra, mas eu também tenho que semear. Eu não posso ser só terra, eu tenho que ser semeadura. Eu tenho que semear. Não adianta você só querer receber, você tem que semear na vida das pessoas. Gênesis capítulo 8, versículo 22, esse texto fala após o dilúvio ter terminado. Após o dilúvio terminar, olha o que Deus diz. Gênesis 8, 22. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Acabou o dilúvio. Deus vem para Noé e fala: olha, enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Irmãos, olhe para mim. Essa lei já foi determinada por Deus. Enquanto o mundo existir, é semeadura e colheita. Em outras palavras, essa é a lei que não vai mudar. Você não vai entrar numa exceção. Essa lei é para todos, ricos, pobres, brancos, negros, não importa. Brasileiros, americanos, não importa. Quem vive nesse planeta Terra
está dentro dessa lei: semeadura e colheita. Ou seja, você vai colher daquilo que você plantar. Se você não semeia, você não tem colheita. E a semeadura que você fizer, você vai colher da qualidade dessa semente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 9, do 6 ao 11, diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Segunda carta de Paulo 9, do versículo 6 ao 11. Vamos parar aqui. Irmãos, Paulo está escrevendo à igreja de Corinto dizendo: olha, se você semeia pouco, pouco você vai colher. Irmãos, a lei da semeadura, ela não é aplicada apenas nas coisas materiais. A lei da semeadura é aplicada em tudo. Você que é casado, se você trata o seu marido como um cachorro, você vai colher o quê? Hein? Latido? Não, é muito fácil. Se você trata o seu marido como um cachorro, você vai ser tratado como uma cadela. Que isso, pastor? Que palavra, cadela? Ué, irmão, é isso aí, meu irmão. Ué, você vai colher do que você plantar. É, pastor, mas quando a gente trata a pessoa bem, ela nos trata mal. Fique em paz. Deus é fiel à sua palavra. A sua colheita virá de bênção em nome de Jesus. O problema é que nós somos ansiosos. Nós começamos a plantar hoje, já queremos hoje mesmo. Não, pastor, o senhor não sabe. Eu passei o dia inteiro cozinhando para ele. Olha aqui, olha aqui. Fiz tudo para ele. Aí ele chegou em casa. Não, já comi lanche. Dá vontade de colocar a cara dele na panela. Não. Semeie. Só quem semeia sempre tem certeza que vai ter colheita. Semeie. Semeie. Mas, querido, a semente, ela começa no coração, sabia? Olha o que a Bíblia diz. Que nós temos que semear, mas que cada um semeie conforme determinou no coração. Não com pesar, com tristeza, com má vontade, e nem por obrigação, não, porque Deus ama o que semeia com quê? Com alegria. Irmãos, a pior semeadura que você pode receber é de alguém que está se sentindo obrigado a fazer, ou que está fazendo aquilo por tristeza. Alguém aqui já pediu algo para alguma pessoa próxima e ela fez com má vontade? Quem já viveu isso? Você pediu algo para alguém, ela fez com má vontade, fez de qualquer jeito. Essa pessoa, que quando alguém pede algo para ela e ela faz de qualquer jeito, ela vai colher o quê? A mesma semente. A mesma colheita. Por isso que tudo que você fizer para alguém, faça com excelência. Porque ainda que aquela pessoa não te retorne, de algum lugar essa colheita vai vir em nome de Jesus. E vai vir na hora que você mais precisa, creia nisso. Faça com excelência. Não importa se os outros fazem de qualquer jeito, eu vou fazer com excelência, porque eu quero colher com excelência. Vou servir com qualidade, com amor. Se você está antenado, esses dias atrás, uma garçonete negra atendeu um casal nos Estados Unidos. Quem viu isso? Quem está vivo? Televisão. Você não viu essa reportagem? Uma garçonete negra atendeu um casal nos Estados Unidos. Aí quando eles foram embora, porque existem algumas coisas que
de país para país, parece estranho, mas é natural. Estados Unidos, você vai no lugar, é natural você deixar uma gorjeta para alguém, normal isso. Aí eles deixaram escrito assim, ó: ótimo serviço, mas não damos gorjetas para negros. Ninguém viu isso? Rapaz. Ótimo, procura na internet, você vai achar. Ótimo serviço, mas não damos gorjeta para negros. Sabe o que ela fez? Ela pegou aquilo e publicou, dizendo: eu não vou mudar o meu serviço, pelo contrário, eu quero que eles voltem aqui, que eu vou servi-los. Se eles aparecerem aqui, eu sei quem é, eu vou servi-los de novo, para mostrar para eles que aquela palavra não afetou ela, pelo contrário, ela está de pé. Mas sabe o que aconteceu? Tem gente do mundo inteiro mandando dinheiro para ela. Vai lá na internet, está lá. Começaram uma campanha lá na internet para as pessoas enviarem algo para ela. Quantos dólares aquele casal, por mais generoso, poderia dar? Nunca eles dariam o valor que ela está recebendo agora. E sabe por que ela está recebendo? Porque mesmo ela recebendo uma palavra dessa, de maldição, ela não deixou isso entrar no coração dela. Não importa a semente que semearam na sua vida, seja boa terra, converta as sementes de maldição em semente de bênção na sua vida. E sabe o que vai acontecer? Da sua vida só vai ter frutos bons. Isso é forte, irmão, que Deus está falando aqui. Às vezes tem gente que vai querer semear maldição na nossa vida, é verdade ou não é? Tem pais que semeiam nos filhos. Você nunca vai ser nada na vida. Os pais se separaram. Você é igual ao seu pai, você nunca vai ser nada. Não, eu repreendo isso em nome de Jesus. Nenhuma semente de maldição vai prosperar na tua casa. Quando você semear, semeie com alegria. Faça com alegria. Fale para o irmão do seu lado: tudo que você fizer para mim, faça com alegria, por favor, tá? Faça sorrindo, amém? Continuando, nesse mesmo texto. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda a boa obra, como está escrito: distribuiu Deus seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. É muito forte esse texto. Ele fala assim, que ele dá semente para quem semeia, e pão, sustento. Irmãos, Deus dá semente para quem semeia, porque para que Deus vai dar semente para quem come semente ou para quem estoca semente? Você pode receber um carregamento de sementes preciosas. Se você não semear, essas sementes não vão ser transformadas em frutos. Querido, se você não entende o princípio de semear na vida das pessoas, Deus não pode te dar semente, porque você não vai semear. É desperdício dar semente para quem não quer semear. Agora, o ponto principal, o centro de tudo, é que Paulo diz: para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Irmãos, essa aqui é a cena, é um principal desse ano de colheita. Você tem que entender isso. Deus não vai trazer colheita para quem não quer ser generoso. Se você entender isso, querido, a sua vida vai mudar para sempre a partir desse ano. Não vai faltar mais nada na tua casa, na tua vida não vai faltar.
Por quê, pastor? Porque eu entendi o propósito de Deus me abençoar. É para que eu abençoe outros. No momento que eu entendo que eu sou abençoado para abençoar, querido, não falta semente mais. Irmãos, diante de Deus, depois do dia 1º de janeiro, eu não passei uma semana sem receber semeadura. Diante de Deus. E tem semeadura que está vindo de gente que até há pouco tempo vivia sofrendo. Mas é pessoas, irmãos, que estão entendendo a palavra e estão respondendo a palavra. E vou dizer mais, de onde veio essa vai vir muito mais. E as pessoas que estão vivendo esse milagre vão viver muito mais. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele vela sobre a palavra para cumprir. A palavra de Deus não vai falhar com você, se você for fiel. É tremendo o que Deus está fazendo nesse tempo na IAFAD, queridos. Eu tenho orado a Deus que esse ministério seja um ministério abençoador de outros. Porque a última coisa que um pastor na igreja espera é que chegue algum pastor dizendo: eu vim aqui abençoar a sua igreja. O quê? Porque hoje em dia tem alguns ministérios que parecem botiquinha, concorrente. Não, nós não somos concorrentes. Nós caminhamos para o mesmo reino, o reino de Deus. Nós queremos ser abençoadores, queridos. Mas a generosidade, ela resulta em ação de graças a Deus. Querido, preste atenção, isso aqui é o principal desse ano. Quando eu sou generoso, isso sobe como ação de graças a Deus. Por quê? É como se eu estivesse dizendo: Senhor, o Senhor tem sido tão generoso comigo, que seria um pecado eu reter isso só para mim. Pelo contrário, quanto mais o Senhor derramar em mim, mais o meu coração está aberto para derramar sobre pessoas. Quem está entendendo? Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 3. Tiago 4, do 1 ao 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares nos vossos deleites. Presta atenção, querido, é muito sério isso aqui. O segredo da colheita é repartir o fruto. É abençoar família, amigos, estranhos que estão precisando. Tiago está dizendo assim: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem pelos motivos errados. Qual é a sua motivação para ter colheita? Pastor, sabe qual é a minha motivação? É um irmão que eu tenho na minha família, irmão, que um dia a gente brigou, ele falou: você vai ser um zero à esquerda. Eu vou prosperar, pastor, para mostrar para ele que ele errou. Sabe qual é a minha motivação, pastor? Aquela pessoa que puxou meu tapete, aquele sócio que me passou para trás, aquela pessoa que na empresa puxou meu tapete e acha que eu estou lá no fundo do poço, eu vou dar a volta por cima, vou passar perto dele, ó. Sua motivação é muito errada e pequena. Deus não tem compromisso com pessoas com motivações assim. Hoje, do culto da manhã, na hora da oração, o Espírito Santo me tomou aqui, irmão. Que aí quando eu comecei a orar, o Espírito Santo foi falando. Aí eu falei assim: quem lembra da história de José do Egito? Quem lembra da história de José? O que aconteceu com José? José foi vendido pelos próprios irmãos. Na verdade, a Bíblia diz que eles queriam matar ele. Mas aí um irmão disse: não vamos matar, vamos vendê-lo.
venderam ele como escravo. Irmãos, de onde você menos espera uma coisa dessa é da família. Que toda família tem problema, tem ou não tem? Não, pastor, minha família não tem nenhum problema. Mentiroso, tem sim. Toda família tem problema. Mas a última pessoa que você espera que vai fazer mal para você é a família. E para a família, sabe por que a gente se magoa tanto com família? Que o nosso coração sempre está aberto para a família. Então a gente acaba se ferindo. Eles venderam ele como escravo, irmão. Aí ele parou na casa de Potifar, o camarada era fiel, bom trabalhador, pé de boi, como dizem. Fazia tudo, querido, certinho. Tanto que o Potifar, que não era bobo, viu que tudo que colocava na mão dele, prosperava. Aí ele deixou tudo. A única coisa que ele não permitiu é que ele tocasse na esposa dele. Mas aí a esposa endemoniada começou a perseguir o menino. Como ele resistiu e não quis ceder para ela, ela mentiu dizendo que ele tinha tocado nela. Para onde que ele foi? Para onde que ele foi? Para a prisão. É possível alguém ser fiel a Deus e às vezes as coisas piorarem? Sim. Mas lá na prisão ele manteve-se fiel. O que aconteceu? O copeiro e o padeiro tiveram sonhos, ele interpretou. Ele ainda pede assim: não esquece de mim não. O que aconteceu? Esqueceu. Continuou um tempo lá na cadeia. Até que o faraó teve um sonho, ninguém pôde interpretar. O cidadão lá que ele tinha ajudado lembrou. Ele foi levado à presença de faraó. Deram banho nele, fizeram a barba, colocaram a roupa bonita nele. Chegou lá, ele teve o discernimento do sonho. O faraó disse: mas qual homem que vai poder nos instruir em tudo isso? Só tem um, é você, José. O faraó tirou o anel do dedo dele e falou assim: a única coisa que você não pode é sentar no meu trono. Mas a partir de agora você é o homem mais poderoso do Egito. De um dia para o outro a sorte dele mudou. Eu creio em nome de Jesus que se você perseverar em ser fiel a Deus, Deus vai mudar a sua sorte também. Eu creio nisso em nome de Jesus, que o meu Deus é fiel. Os homens são infiéis, mas Deus não é. Deus é fiel, querido, com aqueles que são fiéis a Ele. Irmão, sabe o que Deus me mostrou hoje? Você acha que a maior luta de José foi ser vendido pelo irmão? Ser condenado injustamente por uma mulher? Ser esquecido por amigos na prisão? A maior luta dele não foi essa. A maior luta de José foi quando, depois que ele se levantou, até o nome dele mudou. Você já reparou quando a pessoa começa a prosperar, ela muda até o jeito dela? A pele fica até bonita. Acho que é um sabonete bom, começa a comprar, é verdade ou não é? Não, estou falando sério, irmão. As irmãs têm vários tipos de shampoo, tem ou não tem? Condicionador, tem ou não tem? Não tem? Tem aquele que é o shampoo de laranja, já viu ou não? O cabelo fica um bagaço. Irmão, você começa a prosperar, o shampoo é uma maravilha. Eu tinha um amigo meu, eu continuo considerando ele como amigo, mas ele deu desviou da palavra de Deus, mas eu estou orando por ele. Mas eu não tenho negócio com pecado não. Os caras querem pecar, o problema é dele, mas eu amo ele. Quando eu conheci o cara, não tinha nem onde puxar cachorrinho, irmão. O camarada, Deus começou a abençoar ele, o camarada ficou até bonito. Um dia eu cheguei, abracei ele, estava todo perfumado. Falei: rapaz, hein? Irmãos, o José mudou. Acabou o tempo da sofrência. Acabou o tempo disso aí, meu irmão. O homem estava bonito, cheiroso. Tinha personal trainer para malhar lá no Egito. O homem estava demais. Quando os irmãos dele viram ele, não reconheceram. Em nome de Jesus, isso vai acontecer nessa igreja. As pessoas não vão reconhecer você, por tamanha transformação que o Senhor fará. Eu creio nisso. A maior luta de José, querido, não foi ser vendido.
não foi para a prisão. A maior luta dele foi quando ele estava no meio da colheita boa, e só eles tinham. Ele vê os irmãos que fizeram mal para ele, indo pedir ajuda. Ele vê os irmãos que queriam matar ele, indo pedir ajuda. E só ele tinha para poder abençoar. Só tinha pão no Egito e nenhuma terra tinha. Olhe para mim aqui. Olhe para mim. Você quer tanto uma colheita de Deus na tua vida. Você está preparado para abençoar quem te amaldiçoa? Você está preparado para estender a mão para quem te negou a mão? Você está preparado para ajudar quem te prejudicou? Porque olhe para mim aqui, se prepare, porque isso vai acontecer. Pessoas vão bater na sua porta. Vão mandar um WhatsApp. Vão ligar. E aí, o que você vai fazer? Quem me viu na prova não me ajudou, é agora. É agora que eu vou me vingar. Pedis e não recebeis, porque pedis mal por motivos errados. Se o teu motivo é se vingar, Deus não tem nada contigo. Se o teu motivo é esfregar na cara de alguém, Deus não tem nada contigo. Agora, se o teu motivo é receber o que Deus tem para você, e você ser alguém que vai abençoar até quem fez mal para você, eu creio que Deus tem algo com você. Irmãos, isso aconteceu comigo recentemente. Um amigo, uma pessoa que eu sempre gostei, mas que no momento que eu mais precisei, virou as costas para mim. Virou as costas, não quis nem saber. Recentemente a pessoa ligou pedindo ajuda. E aquilo que eu pude, eu estou ajudando. Olha como o mundo dá volta, irmão. Só que guarda no teu coração, só recebe misericórdia quem tem misericórdia dos outros, hein? Quando chegar a hora, seja misericordioso. Os irmãos de José, irmãos, quando Jacó morreu, eles falaram assim: ele só nos poupou porque o papai estava vivo. Agora que o papai morreu, ele vai matar a gente. Aí o José falou assim: vocês entenderam tudo errado. Vocês fizeram mal para mim, mas o mal que vocês fizeram, Deus converteu em bênção na minha vida. Irmãos, limpa o teu coração e fala para Deus hoje: Senhor, eu quero estar preparado para quando a colheita vier, eu ajudar quem não me ajudou. Eu abençoar quem não me abençoou. Amém, queridos? Vamos correr aqui para terminar, já é quase meia-noite, né, irmãos? Vamos lá. Atos capítulo 20, versículo 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Atos 20, 35 diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Repita comigo: quando eu recebo, eu sou abençoado. Quando eu dou, quando eu semeio, eu sou abençoador. Irmãos, em nome de Jesus, que essa igreja seja uma igreja de abençoadores. É claro que eu quero ser abençoado. Todo mundo quer a bênção de Deus, amém? Mas mais do que a bênção, eu quero ser abençoador. Queridos, dê esmola a quem precisa. Dê honra a quem merece. Mas faça tudo a todos que Deus mandar você fazer. Porque haverão pessoas que não merecem e que talvez não precisam, mas que Deus vai mandar você fazer algo, então você faz. Dê esmola a quem precisa e dê honra a quem merece. E faça tudo a todos que Deus mandar você fazer.
A primeira pessoa que você tem que honrar é a pessoa do Senhor Deus. 1 Samuel, e encerramos. Capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Lá no Velho Testamento. 1 Samuel, capítulo 2. Versículo 30 diz assim: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Esse texto fala de uma profecia contra a casa de Eli. Eli era chefe dos sacerdotes. Seus filhos, Ofni e Finéias, eram sacerdotes do templo. A lei da época dizia: a pessoa ia sacrificar, eles traziam o animal, era tudo preparado, e aquela carne começava a ser queimada. E a ordenança de Deus é que toda a gordura fosse queimada. E aquele cheiro que subia, aquele ato, era agradável aos olhos de Deus. No final do sacrifício, aquela carne que já tinha sido queimada, toda a gordura, ela poderia ser alimento para os sacerdotes. Mas os filhos de Eli, eles não obedeciam o que Deus mandava. Pelo contrário, antes de o sacrifício terminar, eles pegavam lá um tridente, pegavam a carne e comiam. Às vezes até a carne crua, sem ter sido passado pelo processo do sacrifício da oferta. Deus ficou muito chateado com Eli, porque Eli sabia do que os filhos faziam de coisa errada e foi omisso. Quem cala, consente. Você, pai, você é responsável pelos seus filhos. Na tua casa, se estiver acontecendo algo que você sabe que é brecha, você tem que tomar uma posição. Eli não tomou. E por conta disso, o que Deus fez? Ele disse: olha, eu tinha dito que a tua família, todas as tuas gerações, iam me servir e ministrar a mim para sempre. Mas agora longe de mim tal coisa, porque eu honro os que me honram. Irmãos, presta atenção. Honrar significa reconhecer e investir. Quando a Bíblia fala que você tem que honrar pai e mãe, é você dar honra ao pai, é reconhecer o que seu pai fez por você. É reconhecer quando seu pai fala algo à sua mãe. E honrar é investir, é abençoar na pessoa que você tem sido tão honrada por ela também. Honrar a Deus, querido, presta atenção, é muito simples. Honrar a Deus é dar prioridade total para Ele na sua vida. Ou seja, palavra de Deus acima de tudo. Ela é minha bússola, ela é o meu GPS, ela é a minha constituição. A prioridade é para Cristo. Ele está em primeiro lugar em tudo na minha vida. Se você coloca Deus e a palavra dele em segundo lugar, você não está honrando, você está desonrando Ele. Porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Se você, irmão, estiver disposto a viver o que Deus tem derramado sobre nós aqui, eu creio, 2017 é um ano da sua colheita em nome de Jesus. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, tu estás assentado no trono. Coloque a mão sobre o seu coração. Peça para Deus te dar um coração igual ao dele. Disposto a perdoar, disposto a abençoar, disposto a obedecer a Deus.